Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje a gente vai falar com Cleusi Soares, jornalista e fundadora do Instituto Morro do Silício. A gente vai falar de um tema super legal, que é inovação social e ambiental. Sejam bem-vindos. Cleusi, seja bem-vindo ao Arena Ambiental. E para começar essa conversa, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: o que é inovação social? Então, é um prazer, obrigada pelo convite. Inovação social é uma palavra que hoje é muito utilizada, né? Que parece uma coisa fora do comum, né? Mas é o que a gente costuma dizer que, na verdade, é o que deveria ser feito para tudo, né? Que é soluções a partir de problemas reais, né? Trazendo inovação, ou seja, procurar problemas reais e buscar soluções a partir do território, né? Por isso a inovação social, porque não é uma coisa construída de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, que vai contribuir para melhorar a vida das pessoas que estão, ou seja, naquela localidade, ou até ações e atividades que acabam ultrapassando limites, né, e fronteiras e se tornando referência realmente de inovação social. Então, a gente trabalhar questões, novamente, parece repetitivo, mas são questões reais do nosso dia a dia, trazendo soluções a partir das pessoas que vivenciam esses problemas. Eu posso relacionar inovação social com o ambiente e com sustentabilidade? Com certeza, né? Quando a gente fala da agenda ESG, da agenda 2030, isso está muito relacionado. Tanto é que as ODS, elas se correlacionam porque não existe, quando a gente fala em sustentabilidade, se não existe um meio ambiente, se não existe um território, né, sustentável ambientalmente, a gente não vai conseguir ter um avanço social, essa inovação que a gente tanto busca. Tanto é que se fala muito hoje na questão de o quanto o clima ele altera para as pessoas que são mais vulneráveis, né? Quanto essas alterações do clima, essa questão de sustentabilidade afeta ainda mais as pessoas que estão em regiões que não existe esse cuidado, seja com sustentabilidade, com políticas públicas de saneamento, de coleta de lixo. Então, falar de reflorestamento. Então, sempre que não tem, por mais que muitas vezes essas agendas elas são separadas, não existe essa dissociação. É necessário se falar no ESG por completo, né? Falar dessa questão social atrelado essa questão de sustentabilidade, natureza, a sustentabilidade climática. Então, é importante a gente sempre deixar isso junto, na mesma caixinha, né? Não tem como a gente estar separando isso. Com a sua explicação e fazendo a correlação entre questão social e ambiental, né, me vem à cabeça que deve ser importante o conhecimento do território, né, das comunidades. Então, qual a importância de se conhecer o território, né, para trabalhar inovação social e ambiental? Então, de uma forma muito prática, eu vou trazer a realidade do lugar onde eu moro, né? Do local onde eu estou. A gente tem um problema sério quando a gente fala, né, dessa questão de sustentabilidade, dessa questão climática. Quanto mais vulnerável, quanto mais as pessoas têm uma dificuldade de absorver a importância de ações simples para essa sustentabilidade. Então, por exemplo, uma coisa bem simples, a gente aqui, a população está crescendo muito rápido, né? Então, hoje a gente tem uma demanda, existe o recolhimento diário de lixo, só que está tendo está extrapolando essa questão, e aí eu vou trazer muito pontual essa questão do lixo, né? Para trazer essa questão de conhecimento de território. Então, a gente trabalhou, e aí aqui nesse local onde eu estou, eu faço parte do Conselho Local de Saúde, né, que também está muito relacionado a essa questão social e essa questão ambiental, por quê? A partir do momento que a gente não tem esse controle de questões ligadas a essa questão do lixo, acaba afetando diretamente a saúde. Então, a gente foi fazer um trabalho de conhecer o território para saber o que a gente pode levar para as pessoas de entendimento
para que eles pudessem participasse dessa questão do recolhimento. E a gente teve uma ação, e aí por isso que essa questão de conhecer o território, conhecer as pessoas que estão nesse território, não fazer nada de cima para baixo, não fazer nada imposto, né? A gente, na época, a gente teve uma questão muito grande em relação à questão da dengue, exatamente pela questão do lixo. Então, foi feito um trabalho de mutirão, de chamar as pessoas da comunidade para auxiliar nesse recolhimento desse lixo, fazer esse trabalho de novos espaços para colocação de lixo, para que a gente pudesse ter um apoio, né, e uma participação efetiva das pessoas daquele território, do meu território, para que isso fosse duradouro. A gente teve um avanço muito grande em relação a isso, né, em relação a essa questão, principalmente de colocação de lixo, mas a gente entende ainda que precisa avançar muito. Mas, basicamente, o conhecer o território é a gente entender a dinâmica que aquela população tem no seu dia a dia para adaptar as soluções, seja ela, né, nessa questão de sustentabilidade, inovação social. Então não adianta eu querer vir com uma fórmula pronta, que não vai funcionar, o que funciona aqui pode não funcionar em outro território. Então a importância de saber como é que essa população se mantém dentro desse território, né, entender as dinâmicas ali, para a gente poder trazer soluções viáveis e efetivas. Senão, vai ser sempre aquela mesma coisa. A gente vai iniciar um processo e ele vai ser interrompido pela falta de engajamento, pela falta de participação. Então, essa é a grande importância de ter essa conexão com o território. Cleusa, a gente vai voltar ainda na conversa, né? E a gente vai falar de políticas públicas. Mas eu queria fazer uma pergunta, né? Ou pedir para que você falasse de algum projeto, apresentasse algum projeto. Mas você é fundadora do Instituto Morro do Silício. Você pode falar do Instituto para a gente? Com muito orgulho, com muito prazer, né, de falar dessa iniciativa. Então, o Morro do Silício, ele vem nessa proposta mesmo de inovação social, inovação tecnológica, a partir do território. Porque o Morro do Silício, como as pessoas, né, a gente tem o vale, e aí o porquê do nome, então o nome explicando o nome, a gente já explica muito do qual é o nosso propósito. Ele vem exatamente pela questão do reconhecimento do Vale do Silício. Florianópolis foi, em 2024, reconhecida como a Ilha do Silício, a capital das startups, e para contrapor, né, essa questão de essa tecnologia para quem, a partir de quem consome, quem produz. Então, o Morro do Silício surgiu a partir disso, entender que essa tecnologia, por mais que se fale que a tecnologia ela vem para democratizar acesso, infelizmente essa não é uma realidade, né? Seja ela para estar nesses espaços de tecnologia, seja ela aprendendo sobre, inclusive aproveitando as oportunidades de mercado de trabalho. Então, ela não é um acesso por igual. Então, o Morro do Silício vem trazer essa diversidade, trazer essa conexão entre esse ecossistema de inovação, que é Florianópolis, que tem muitas startups, que tem muitas oportunidades, com essas pessoas que eu digo que estão na periferia, mas não exatamente em bairros periféricos, né, mas a periferia desse ecossistema. E quando a gente fala de inovação social a partir do território, eu trago muito isso, assim, que o Morro do Silício ele vem disso, ele surge a partir dessa lacuna, dessas pessoas não estarem presentes, representadas, e aí o porquê? Tem sim uma questão social, mas tem uma questão de mercado. Então, quando a gente junta experiências diferentes de territórios, né, questões sociais, classes, né, sociais, experiências diferenciadas no mesmo espaço para buscar solução, a gente vai ver que funciona muito melhor, porque a gente consegue ter vários pontos de vistas, né, vamos falar assim, mas a gente consegue observar várias possibilidades de solução para uma mesma solução, buscando essas pessoas que estão nessa margem, né? Então, o Morro do Silício vem dessa experiência e hoje a gente tem muito essa participação em buscar qualificação, capacitação, acesso, inclusive em busca de conteúdos, informação, então, em eventos, né? Porque a gente também entende que o network, né, nesse momento, falando nessa questão social, ele é muito importante
para garantir ou para dar acesso e oportunidade. Então, a gente trabalha muito isso e fazendo essa conexão. Então, o Morro do Silício ele vem desde 2019 se fortalecendo, trazendo realmente tecnologia e inovação para esses territórios, para essas pessoas. Então, eu falo com muito orgulho desse espaço. Ele surgiu a partir de outras pessoas que estiveram comigo nesse processo. Então, a gente não fez nada sozinho. Então, muito de inovação social, sustentabilidade, a gente tem que entender que não funciona sozinho. A gente está sempre em grupo, em rede, em coletivo, para que as coisas possam realmente caminhar e ter continuidade. Então, eu fico muito feliz de chegar aí, depois desses 5, 6 anos em atividade, e com o Morro tendo vários acessos aí, de poder levar essa eu não digo que essa pauta, mas levar essa informação, levar o que a gente acredita para outros espaços. Cleusa, eu acho que precisa mesmo ter orgulho, né? Obrigado por compartilhar essa história com a gente. E você tinha comentado sobre ESG, né? E eu queria pegar só o S ali, de social, e fazer uma pergunta para uma jornalista, para a fundadora do Instituto Morro do Silício, para alguém que entende sobre inovação social, né? As empresas, né? O S, que significa social, muitas empresas têm projetos sociais. Mas você não acha que está faltando falar sobre a questão racial, a inclusão social, até mesmo justiça social, né? Que as empresas precisam trabalhar melhor esses conceitos? Com certeza. Hoje, a gente disse que assim, a gente teve um pequeno avanço em algum momento, né, nesses últimos 5, 6 anos, a gente teve uma participação forte, né, da agenda, falando sobre a questão racial, e aí a gente tem alguns retrocessos, que a gente entende, né, a situação, tudo. Algumas empresas realmente conseguiram avançar na pauta e também implementaram ações efetivas e verdadeiras, só que o que a gente tem acompanhado, infelizmente, é que isso não está acontecendo. A questão social, e aí pautando realmente a questão racial, ela está tendo um gap, uma lacuna muito maior. E aí o que eu tenho acompanhado, hoje eu trabalho muito com isso, falar sobre essa implementação de diversidade e o quanto essa questão racial ela é importante para o negócio, né? E aí nesse olhar muito para as empresas, entendendo a importância disso, como isso tem sido, está em retração. Mas a gente entende também que é o momento da gente falar, né? E aí a pauta ESG, ela vem com essa cobrança muito forte, e é claro que a gente ainda tem esse olhar muito forte no ESG para a questão de governança e sustentabilidade, que bom, né? Porque, como eu digo, os três são importantes, mas fortalecer o social, ele vai acabar gerando um avanço maior nessas outras duas. Então, a questão racial hoje, e aí a gente vê como tem que fazer parte de compliance, tem que fazer parte do DNA, tem que fazer parte da questão de estratégia mesmo da empresa, né? Então, pensar isso como estratégia. E aí eu falo, porque as empresas hoje, elas estão crescendo bastante, então, seja no número de funcionários, então tem uma diversidade de funcionários, né, de colaboradores, tem uma diversidade de clientes, e clientes cada vez mais exigentes com essa questão social. Então, entender que cada vez mais, e aí o papel dos consumidores, né, seja qual for o tipo de serviço, qual for o tipo de produto, a pressão, né, a pressão mercadológica dos consumidores influencia bastante. Então, a partir disso, a gente entende que as empresas precisam adotar medidas, e não é só, né? Eu digo que, e aí é muito natural que muitas das empresas, quando falam de pautas raciais e de diversidade, eles pegam um dia que é no calendário, né? Seja no calendário mundial ou até mais localizado, fazem uma palestra e acaba por isso mesmo, e não tem uma continuidade. Então, isso não é trabalhar diversidade, isso não é trabalhar as questões raciais. É necessário ter protocolos, é necessário ter um protocolo de como se, em caso de, como fazer,
como evitar, trabalhar essa questão de treinamento constante, e aí isso não se resume, infelizmente, só essa falta de treinamento e de documentos, né, que façam isso, né, que eu digo que é um protocolo, é quase um beabá de como lidar com isso, e para isso precisa realmente entender lá atrás o que é racismo estrutural, o que é racismo institucional, para entender que sim, é necessário a gente falar de questões raciais, né? O quanto isso vai auxiliar o negócio a crescer e trazer essa sustentabilidade financeira e essa sustentabilidade, eu digo realmente também de ambiental, porque tem saberes e tem vivências de pessoas de diferentes raças que, como eu disse novamente, isso vai trazer soluções diferenciadas para problemas reais. E aí, essa questão de diversidade tem que estar lá como estratégia. Então, não adianta a gente só pensar numa palestra, num dia ali que é estratégico, né, para a gente pensar no marketing só. Então, é pensar realmente como que a gente pode implementar isso já na agenda da empresa desde o começo. Quando a pessoa entra na empresa, saber que isso faz parte do DNA da empresa. Cleus, e escutando a sua explicação, me passa pela cabeça que, por vezes, algumas empresas elas querem trabalhar ou pretendem trabalhar questões raciais, mas elas não sabem por onde começar. E eu escuto muito hoje falar sobre letramento racial, né? O que é letramento racial? Como que a gente pode implementar o letramento racial dentro das empresas, né? E qual a importância do letramento racial? É uma pergunta muito pertinente e importante, né? O letramento racial basicamente, eu digo que a gente revisitar a história, né? Para a gente entender o que culturalmente é nos ensinado desde sempre. O que a gente entende como normalidade, muitas vezes, como é colocado, que a gente aprendeu lá, eu sempre fiz, sempre foi assim, então isso, hoje, quando a gente trabalha o letramento racial, eu digo que a gente precisa dar vários passos atrás, a gente precisa realmente entender a história, por quê? Quando eu falo de racismo estrutural, racismo institucional, para muitas pessoas é muito distante. Primeiro, que muitas pessoas não reconhecem o racismo. E eu ouvi esses dias, né, que para o brasileiro, né, e aí eu vou falar aqui dessa realidade, é feio ter preconceito, até então era, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que já não estão mais tendo tanto se resguardando tanto em relação a isso, estão escancarando os preconceitos, muitas vezes a ignorância em relação à história, né? Então, quando a gente fala de letramento racial, eu trazer desde o começo, primeiro eu digo que é conscientização. A gente tem que conscientizar, ensinar, né? Muitas vezes para as empresas, ensinar, e aí a gente fala para o C-Level, ensinar para quem comanda o que isso representa dentro de uma estrutura de empresa. Então, o letramento é um trabalho muito moroso nesse sentido. Então, ele inicia, ele é um processo moroso, longo e contínuo. Eu vou trabalhar essas questões bem estruturais de entender por que a gente fala que hoje existe esse racismo e por que existe essa lacuna, esse reconhecimento. Então, quando eu trabalho a conscientização, eu trabalho a sensibilização e o entendimento, porque a partir do momento que eu entendi o que é a história e o porquê que a gente chegou nesse dia de hoje, eu vou entender o que é esse racismo estrutural e institucional que muito é falado e muitas vezes as pessoas não compreendem. Porque para muitas pessoas o racismo é eu xingar alguém diretamente, que sim, é racismo, é crime, né? Então a gente revisitar algumas falas que antigamente eram consideradas normais, revisitar, né? E reestabelecer ou refazer algumas questões dentro do sistema ali que eram considerados normais. Por isso que quando vai se falar de adotar medidas de ações afirmativas dentro de empresas, a gente entender que isso não é privilégio. Então, o letramento é muito isso, assim, trazer para a consciência de como essas ações se dão.
primeiro entender, compreender, né? E aí as pessoas têm que estar abertas também a isso. Então, por isso que é importante, eu falo muito que esse serviço é um trabalho que a gente vai adquirindo aliados. Então, e eu faço muito essa palestra, né? Trabalho muito isso dentro de empresas, essa questão de letramento para conquistar aliados, porque eu preciso que muito mais pessoas compreendam esse papel, né? E aí entender o seu lugar de fala, que a Djamila traz muito, e algumas pessoas meio que usaram isso para se isentar de realmente se posicionar. Então, usar o meu lugar de fala, que é, se for uma pessoa branca, dizer, olha, eu entendo, eu estou no meu lugar de privilégio, entender seus privilégios, isso é muito importante quando a gente fala em aliados, né? Entender o seu privilégio, e isso é tudo uma construção. Eu não posso dizer que eu vou trabalhar o letramento racial do dia para a noite, num primeiro encontro, em uma única palestra, e de lá eu vou tirar pessoas conscientes, sensibilizadas, entendidas do que isso, de como funciona essa questão de estrutura, porque a gente vem de uma questão cultural, né? A gente tem aí vários anos para desconstruir. Então, o letramento racial é um trabalho de passo a passo, é quase, eu digo que é um fundamental a gente voltar ali para os primeiros ensinamentos da escola, para a gente entender todo o processo que vem depois disso. Então, basicamente a gente trazer para a consciência essas pessoas e entender que não existe privilégio quando a gente está trabalhando questões raciais. É muito de reparação, né? E aí entender qual é essa importância de reparação. Cleusa, obrigado por essa aula, né, sobre letramento racial. Mas isso faz eu pensar num tema que é o racismo ambiental, né? Você pode nos ajudar a entender o que é o racismo ambiental? Claro. Então, o racismo ambiental, muitas vezes, ele afeta as pessoas que estão em regiões vulneráveis. E aí, né, a gente fala assim, quando a gente vai falar de questões raciais, muitas pessoas dizem assim, mas a gente tem que ver a questão social, né? E se a gente for ver as regiões onde tem maior número de pessoas pobres, ou abaixo da linha da pobreza, ou até, né, em situações de miserabilidade, elas são diretamente afetadas com o racismo ambiental, porque muitas vezes elas estão em regiões, em localidades que não existe uma infraestrutura, não existe saneamento básico, as residências não têm segurança, os territórios muitas vezes estão em locais onde podem acontecer alagamentos, onde podem acontecer desabamentos, deslizamentos, e aí muitas vezes os mais afetados são pessoas em regiões vulneráveis. E quem são essas pessoas? São pessoas pretas, pessoas de povos originários, e aí é onde a gente fala do racismo ambiental. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, de novo, né, essa questão de pensar sustentabilidade, o social vem muito forte, porque os que acabam sendo mais afetados, e quando se tem ações efetivas, os que serão mais beneficiados são essas pessoas que estão nessas regiões. E aí a questão racial vem muito junto. Então não tem como, novamente, não existe essa possibilidade da gente dissociar. Por isso que é tão importante a gente falar, quando a gente faz o censo, as pessoas se autodeclararem, trazer essas informações, porque automaticamente os dados eles acabam se cruzando. Pessoas pobres, pessoas pretas, de regiões vulneráveis são as mais afetadas quando a gente fala aí de uma questão climática que afeta aí. A gente pôde ver no Rio Grande do Sul, né? As enchentes, quais foram os bairros mais afetados, quais foram as pessoas que tiveram aí perdas totais, né? Inclusive de vidas, de famílias, Então, sempre são essas pessoas que estão nessas regiões, e aí, se a gente for fazer a correlação classe social e questão racial, são pessoas pretas e de povos originários. Cleusa, escutando a sua resposta, né, a sua explicação, e correlacionando com outros episódios e outros bate-papos, né, quando a gente fala em pessoas vulneráveis, e como você mesmo disse, acaba por ser maioritariamente pessoas pretas, né? O que você acha que o Brasil precisa
avançar em políticas públicas? O que está faltando? Qual o tipo de política pública que está faltando? Eu digo que essa seria a pergunta, né, ou a resposta, né, a ação que realmente pode trazer essa mudança, né? Primeiro, o Brasil precisa reconhecer, né, e já existe juridicamente esse reconhecimento de que existe essa diferença, né? É necessário, porque senão, quando a gente fala, né, em um período que o Brasil ele vivia a democracia racial, né? Quando tem essa questão de democracia racial, pensa-se que está tudo bem, né? A questão da meritocracia está tudo bem, é só você se esforçar, você vai conseguir, você vai avançar. E isso não é verdade. Então, primeiro a gente precisa entender isso. Não existe democracia racial no Brasil. A gente precisa entender que existe, sim, favorecimentos, existe essa questão de que classes sociais e raciais que têm mais acessos e oportunidades. Então, políticas públicas, elas precisam primeiro reconhecer essas desigualdades e aí a gente trabalhar ações afirmativas que é uma discussão muito grande, existe uma polarização, né? E aí, como a gente entende, eu digo que assim, a gente não fala de política pública, política partidária, mas política pública efetiva. Então, a gente precisa entender que, independente de sigla A ou sigla B, isso é um assunto que deve ser abordado por qualquer uma das siglas. Precisa se falar reconhecer essas diferenças, para aí sim trabalhar políticas públicas de equidade. Porque, assim, quando a gente fala em igualdade, a gente entende que está todo mundo saindo do mesmo lugar, está tendo o mesmo ponto de partida. Não, a gente precisa entender que existem aí diferenças de partidas. Então, a gente precisa trabalhar a equidade. E, para isso, os estados se colocarem à disposição de trabalhar políticas públicas de avanço, a questão antirracial, que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, políticas públicas antirraciais, reconhecer que o racismo existe, e a partir disso, como que eu vou combater isso, né? Então, não é só reconhecer, é como que eu vou atuar com isso. Eu fui assessora de políticas públicas aqui em Florianópolis, e a gente trabalhou muito isso, de trabalhar questões de políticas públicas voltadas para o avanço. A gente já tem políticas públicas aqui bem amadurecidas, né, que já vem ao longo de 30 anos, que avançaram em Florianópolis para estabelecer esse avanço dentro de órgãos públicos, dentro de ações, né, para que realmente avance. Por exemplo, tem uma questão de saúde, porque hoje também, e aí contra dados não há argumento, né? A gente sabe que hoje a maioria das pessoas, pessoas pretas, indígenas, povos originários, são as que menos têm acesso à saúde. Então, quando não existe esse acesso à saúde, é uma oportunidade também que a gente está privando dessas pessoas avançarem. E aí, essas pessoas não tendo esse acesso, muitas vezes a expectativa de vida é menor, né? A gente tem o maior número de jovens com mortes violentas, a gente tem o maior número de mulheres, né, mães gestantes que perdem a vida na hora do parto, porque precisa se olhar essa questão política pública num todo. A gente diz que é transversal, a gente precisa olhar a política pública na saúde, na questão de educação, o acesso, né, à educação, porque também existe ali um patamar de que até o ensino fundamental tem um número grande de jovens, de crianças negras dentro das escolas, mas quando a gente vai ver o ensino médio dentro das universidades, essa realidade diminui muito. E aí, falando nessa questão de pós-graduação, doutorado, né, avançando ainda mais, é quase inexistente. Então, as políticas públicas, ela não é um fato isolado, ela não é uma única política pública, ela precisa ser coletiva, pensar em todas as políticas, né, todas as pautas, né, saúde, educação, acesso ao mercado de trabalho. A gente também tem hoje, os números não trazem, né, mas o maior número de pessoas que acabam tirando as suas vidas, né, são pessoas pretas, e isso não aparece nos índices. A gente não consegue fazer esse levantamento porque a saúde mental de uma pessoa preta também é muito, muito abalada por questões
pessoais e a questão coletiva. Eu digo que isso afeta tanto esses retrocessos que a gente tem visto aí, que eu fui uma dessas pessoas nesse fim de ano, vendo esses retrocessos em relação à questão de falar de políticas públicas, falar de diversidade, falar de oportunidades, né? Então, o quanto isso afeta a saúde mental. A NR1 vem aí para falar sobre isso, mas aí a gente precisa também trabalhar isso dentro das empresas. A NR1 precisa se falar também do quanto a questão racial ela afeta as pessoas que estão ali. Então, a política pública ela é um conjunto, ela não é isolada. E aí, quando a gente vai falar em política pública em relação a essa questão de saneamento, sustentabilidade, é olhar para o território onde essas pessoas estão. Então, automaticamente, a gente vai estar trazendo essas melhorias e esses avanços para essas pessoas que estão nessas localidades, né? Aproveitando o seu conhecimento, né, a gente falou de empresas privadas, né, de políticas públicas, e quando a gente pensa nos dois, né, no conjunto aqui, ó, como que eu posso construir pontes entre empresa privada, o gestor, né, público e a comunidade, né, para gerar inovação social? Como você imagina, né, ou você pensa que vão ser construídas essas pontes? Esse aí é o ecossistema perfeito, né? Inovação social, inovação tecnológica, sustentabilidade, ela não vai funcionar se não tiver, eu digo, essa comunhão. É necessário todos esses agentes, né, esses atores aí, seja serviço público, seja questão privada, seja as comunidades, precisa estar em conexão. Vamos falar uma ação simples, né? A política pública de inovação. Hoje a gente sabe que é necessário que os territórios entendam essa questão de sustentabilidade, mas não adianta um secretário, né, de, sei lá, de saneamento básico ou de meio ambiente, achar que ele vai dar conta de entender e trazer uma lei que, sei lá, vamos falar de reflorestamento ou vamos falar da própria questão do lixo, uma coisa simples. Não adianta um secretário ou um ministério achar que ele vai resolver isso tudo sozinho. Ele precisa desse apoio do empresariado para trabalhar, porque eu digo que essa questão público-privada é importante, ela funciona muito bem, cada um assumindo a sua responsabilidade, né? A gente tem que entender, quando a gente faz essa conexão público-privado e trabalha aí a sociedade civil, cada um entendendo até onde começa e onde termina a sua responsabilidade, cada um assumindo o seu papel e dando as condições para que cada um exerça, né, e execute o seu papel nesse contexto. Então, o serviço público, né, o governamental dar condições de leis, né, poder possibilitar, facilitar que exista esse acesso, essa parceria entre o privado, né, que muitas vezes tem ali recursos, seja do imposto de renda, IPTU, né, esses recursos de empresa privada que beneficia o poder público, ele pode, de alguma forma, né, com leis de incentivo, ser aplicada em ações dentro de instituições da sociedade civil. Então, aí existe uma combinação muito forte. Hoje tem várias leis de incentivo que permitem isso. E isso precisa ser cada vez mais fortalecido, precisa ser cada vez mais levada essa sensibilização dessas possibilidades, desses caminhos a seguir, para que isso possa ser fortificado e seja contínuo. Então, entender que se hoje existe essas leis, essas oportunidades, né, de mecanismos legais para que as empresas possam, de alguma forma, apoiar ações e ainda ter um retorno, seja ele no seu ESG, seja ele no marketing institucional, né, aplicando esse recurso em ações efetivas lá na ponta, que o território, né, as instituições que atendem no território na ponta que sabem aonde esse recurso pode ser melhor investido. Então, essa é uma combinação perfeita, é o ecossistema dos sonhos e muito necessário, na verdade, né? O ecossistema, ele funciona dessa forma, né, quando a gente vai falar de tecnologia, porque também
precisa de se ter esses agentes. Então, é um ecossistema necessário e que precisa cada vez mais ser fortalecido através desses mecanismos legais, né? Existir esses mecanismos que permitam e as empresas se sensibilizarem, entenderem que elas podem, não trazendo ônus para elas, mas sim trazendo bônus, porque elas vão, de alguma forma, um recurso que elas iriam destinar para o governo, né, para uma prefeitura, para um governo de estado, elas podem estar destinando diretamente para uma ação efetiva ali na ponta. Cleusa, eu queria trazer a minha experiência. A gente está falando sobre inovação, né, social e ambiental, e quem está assistindo pode falar, e correlacionar inovação com tecnologia. Mas, e eu quero que você ou concorde ou discorde de mim, e depois faça os seus comentários. Sim. Mas eu acho que inovação social, ela é primeiro de tudo, né? É dar condições, né? Dar um esgotamento sanitário, recolha de resíduos, saúde, educação, né? Condições a determinados territórios, né? Diminuir pobreza. Para mim, isso é inovação social. Né? Então, mas eu queria escutar de você, que tem uma experiência vasta sobre o termo inovação social, né? Se é parte da premissa do que eu falei agora ou não. Ela traz mais conhecimento, mais histórico. Primeiro, assim, né, é o desmistificar, porque a inovação sempre está muito atrelada a essa questão de tecnologia, né? Porque a tecnologia, ela traz essas inovações. O que é inovação? É a gente buscar uma solução diferente para um problema que é existente, né? Vamos lá, uma inovação social. Tem horas que a gente, as coisas ficam, mas eu pensar uma nova forma de recolher o meu lixo do meu aqui, se eu recolho hoje com um caminhão que transporta X e eu tenho a possibilidade de transportar mais com menos gasto de combustível, isso é uma inovação social. Ou a forma como eu reutilizo os meus orgânicos. Eu estou fazendo uma inovação social dentro, uma inovação social, porque eu estou recolhendo esse lixo que iria para um aterro sanitário, que muitas vezes ele é desperdiçado, e aí vem a questão do impacto econômico, porque com esses resíduos eu automaticamente estou gerando um adubo para a minha terra, que posso plantar ali fazer a minha horta, e aí ter produtos frescos, sem agrotóxico, que eu vou botar na minha mesa, e aí eu vou ter uma família muito mais saudável, porque vai estar se alimentando com produtos que não têm esse agrotóxico. Aí tem toda uma cadeia de inovação que não teve tecnologias avançadas. Foi uma nova forma de eu fazer o uso dos meus resíduos. Então, a gente tem que deixar muito claro que inovação não é nada muito mirabolante. É eu pensar para um problema real, como que eu posso solucionar isso de uma forma diferente e mais eficiente, e que eu possa, de alguma forma, replicar isso, né? Porque quando a gente vai falar de startups, é muito isso. O que faz ser uma startup? Ela trazer uma solução que ela possa ser facilmente replicada e que ela possa ser escalável. Então, eu posso daqui levar para um outro espaço, que vai ser da mesma forma, claro, adaptar ao espaço em que eu estou, mas eu consigo replicar isso que eu estou fazendo dentro da minha casa. Então, isso é inovação. Não pensar que a gente precisa, sabe, descobrir a roda, ou, né, a lâmpada, não é nada disso. É a gente pensar, e aí por isso que aqui eu participo muito de organização de eventos que se chama SW, que são eventos de final de semana, que é uma imersão para que pessoas pensem, né, em grupos, soluções para problemas reais. E aí lá, sim, tem pessoas que são da tecnologia, mas também são pessoas de negócio, são pessoas que não estão tecnicamente envolvidas, né, com programação, com design, são pessoas que vivenciam, por isso que é importante também nesses espaços, essa diversidade, que vivenciam as realidades e podem, num ponto, pensar
uma coisa que pode te trazer um diferencial para esse problema. E isso é considerado inovação. Então, é isso, nada mais é do que a gente pensar assim, como que eu posso solucionar isso de uma forma mais eficiente, uma forma que eu possa replicar em outros espaços e sim, né, se for uma possibilidade de rentabilidade, como eu posso escalar isso para que realmente eu possa ter uma rentabilidade rápida, né, e grandiosa. Então, por isso que, assim, muitas vezes as pessoas pensam que, se a gente for ver, inclusive, na África a gente tem exemplos de inovação de coleta de água de chuva e distribuição em territórios que a água não chega. Isso é uma inovação social e não tem tecnologia. Muitas vezes com uma garrafa PET, muitas vezes um recolhimento de uma forma diferente. Então, entender isso. Inovação é eu resolver um problema real de uma forma diferente, com eficiência e que eu possa replicar em outros espaços. Cleusa, eu fiquei pensando aqui durante a sua explicação, né? E a sua explicação, para mim, foi perfeita, mas agora vem uma questão, né? Mesmo que seja uma solução simples, né? E de baixo custo, ela é um custo, Sim. né? Mas a gente tem problemas que são de alto custo. Aonde a gente busca esse dinheiro, né? Quem vai financiar essa inovação social? O que você pode nos dizer sobre isso? Então, essa questão de Agenda 2030, né, tem as ODS ali de aplicação. Então, o que acontece muito, né? Infelizmente, não é uma coisa fácil, tá? Para a gente pensar em resolver problemas grandes, e aí por isso que é importante essa questão de pensar políticas, pensar Estado, pensar privado e pensar ali na ponta as instituições que lidam com isso, porque muitas vezes essas soluções são porque o Estado não consegue atender, que seria uma obrigação, né? Então, muitas vezes se está buscando soluções de coisas que política pública, né, ações efetivas do executivo deveria resolver, e não resolve. Então, o que muitas vezes acontece para que isso possa ser uma realidade? Editais, a gente vê muitos editais públicos, né, para essa aplicação. E aí tem dois problemas: os editais, infelizmente, eles ainda não são muito acessíveis, então muitas vezes essas soluções que vêm lá do território, né, que são soluções que são aplicáveis, eles não conseguem submeter a um edital, porque um edital ele é burocrático. Existe sim um regramento, né, porque muitas vezes é dinheiro público que precisa ser devolvido, precisa ter uma prestação de conta muito bem realizada. Então, muitas vezes, esse recurso não chega nesse lugar de inovação. E aí, novamente, é uma pergunta que precisa ser muito trabalhada e precisa ser muito conversado e falado, né, trazido para conscientização. Existem muitos editais privados que também fazem esse aporte, né, também para iniciativas que têm nas suas prerrogativas essas soluções, seja ela na questão hídrica, na questão florestal, né, também questão de saúde. Então, existe isso, só que ele não é acessível para quem, às vezes, executa na pronta, para quem tem essas inovações. Então, a gente precisa achar um meio termo. O Morro do Silício, ele é muito isso, assim, entender essas conexões e entender de que forma que a gente pode juntar essas iniciativas, essas boas vontades, né? Porque a gente sabe que tem muitas vezes empresas que despendem, que vão lá, colocam editais, e aí o que eu ouço muito a gente não recebe bons projetos, porque os bons projetos estão vindo sempre dos mesmos, que conhecem o mecanismo de acesso, mas não conhecem a solução. Então, muitas vezes, quem conhece a solução não tem um mecanismo de acesso, não sabe como submeter ao edital. Então, a gente precisa juntar isso. Ainda é um grande... eu digo que as perguntas do milhão, mas é isso, assim, como que a gente consegue juntar essas soluções que estão lá no território e
juntar esse recurso que está aqui sendo disponibilizado para isso. E aí, se for ver, eu não sei se tu já conhece editais, se tu já tentou em algum momento, os editais, eles são muito burocráticos, eles são de difícil acesso. Então, difícil acesso de entendimento mesmo, né? Precisa todo um regramento ali, e que muitas vezes quem vai lá, quem pensou na solução de botar uma garrafa PET para pegar água, não tem esse acesso para submeter para esse recurso que está lá disponível. Então, por isso que muitas entidades que estão atendendo lá na ponta, que tem essa possibilidade de fazer essa conexão, precisam estar atentos a esses editais e atentos a essas soluções e juntar, fazer esse match mesmo para buscar esse recurso e trazer à tona e compartilhar, né, essas soluções que podem ser, muitas vezes, soluções que estão restritas a um espaço, a uma localidade que poderiam estar sendo usado em outros espaços, né, não digo nem aqui só no Brasil, mas ações que poderiam estar sendo replicadas de forma mundial, e por falta de recursos essa inovação não chega. Cleusa, se você me permite, eu vou contar uma pequena história aqui, diante do que você me falou, que eu acho super pertinente. Eu participo, né? A gente participa, eu tive muitas experiências em editais, né? Em participar de editais para recolha de resíduos, né? E eu trabalhei dos dois lados já, né? Atualmente como prestador de serviço, mas eu trabalhei também do lado do Estado, né? Quem recebe a proposta técnica, o projeto técnico, né? Eu avaliava os projetos técnicos para o Estado. Atualmente eu trabalho como prestador de serviço, então eu faço a proposta para um edital. E atualmente eu tenho muitas reuniões e participam dessas reuniões, e eu trabalho com a recolha de resíduos. E dentro dessas reuniões, a gente fala muito sobre isso. Que o edital vem preparado, né, muitas das vezes, por pessoas que não conhecem o campo, não conhecem a realidade, não escutou a comunidade, não escutou os bairros, que os bairros diferem entre si. E muitas vezes, né, no nosso caso atualmente, bairros, diferem as religiões, né, e as gerações dos resíduos. E o fato é, se você preparar um edital e não escutar quem está lá, né, quem pode propor uma solução alternativa ao tradicional, não escutar a população que mora naquela região, que por vezes tem a resposta, ela não consegue te dar a resposta de forma de engenharia, mas isso faz parte do prestador de serviço, entender e transformar isso em uma resposta de engenharia. Então, o que você disse vai muito de encontro hoje com a realidade, né? Pessoas que preparam o edital e pessoas que preparam a proposta técnica estão desconectadas da realidade. Então, é muito importante aí fazer essa conexão, né? Aí, como o projeto que vocês fazem, é muito, muito importante. Não adianta colocar projetos mirabolantes sem conhecer a realidade, né? Às vezes você vai gastar um dinheiro muito grande e não vai atacar a raiz do problema, né? Então eu acho que ali tem que ter uma conversa melhor, e de quem elabora edital, de quem manda proposta técnica, né? Tem que ter responsabilidade para quando se faz. Agora, voltando para a nossa conversa aqui, né? Obrigado por esse espaço, por eu falar, mas voltando aqui para o nosso tema, eu queria fazer uma pergunta aqui. Você falou das empresas privadas que muitas vezes elas financiam projetos de inovação social, né? Mas
quais os principais erros, né, de uma empresa quando ela financia um projeto social, né, uma inovação social, né? Porque ela pode estar cometendo algum equívoco de não conhecer a realidade e encontrar desafios pela frente, né? O que você poderia elencar como desafios e erros na implementação de um projeto? Novamente, né, é aquela questão de falta de diversidade nos espaços, porque geralmente, como a gente comentou, né, anteriormente, quem faz esses editais são pessoas que não conhecem o território. Muitas vezes quem vai submeter também não conhece o território. Então acaba ficando uma conversa fora desses espaços, fora da realidade, fora da vivência. E aí a falta de acesso, então, e aí o que a gente pode, né, colocar? Né? As empresas que têm filiais em alguns espaços. Vou dizer que eu tenho uma empresa multinacional aqui no meu território. Só que essa empresa multinacional, ela não tem esse olhar para a comunidade que está no entorno. Ela não consegue fazer esse movimento de pensar o que ela pode trazer e não dar essa abertura também, tá? Da gente chegar, entrar lá e conversar e levar uma proposta territorial. É uma empresa multinacional que provavelmente ela tem sim já os seus projetos, né? E aí acaba que ela direciona muitas vezes para um conhecido. Então, a rede é muito importante. A gente precisa dar esse acesso. Então, se hoje tem uma grande empresa que está nesse território, por mais que ela não seja a matriz dela, que ela entenda como ela pode contribuir com esse espaço onde ela está localizada, dar essa abertura, porque às vezes tem pessoas, tem lideranças dentro dessas comunidades que, claro, não vai apresentar, e aí novamente, né, a padronização, não vai apresentar um projeto com toda aquela exigência de um edital. Ela vai levar muitas vezes um projeto prático do que ela faz. A gente tem a questão de recolhimento de pessoas, de catadores, né, de resíduos. Existe um número muito grande aqui no nosso entorno. Então, ações muito pontuais que poderiam beneficiar essas pessoas e pensar nessa questão do recolhimento do lixo, porque isso também altera e atrapalha a questão do trabalho dessa grande empresa que se localiza nesse território. Então, ela pensar que, apesar de ela ser uma grande empresa que tem uma matriz, né, fora da abertura para essa região que possa apresentar. Então, ter esse contato mais direto com o espaço onde eles estão inseridos. Porque, muitas vezes, as tomadas de decisões, elas são longe dos territórios, né? As grandes multinacionais, os escritórios de quem toma a decisão, é longe. Então, eles, claro, vão pelo projeto que vai chegar lá bem elaborado, né, com estética dentro do padrão. E aí, muitas vezes, essas iniciativas que estão aqui na ponta, que poderiam, de alguma forma, ter esse acesso, elas não vão conseguir. Então, entender, novamente, não existe uma receita pronta para isso, então não adianta eu ter uma multinacional que atende em vários lugares do mundo e sair um edital padronizado e ter um retorno assim, porque as respostas, as iniciativas vão acabar sendo também desse jeito, padronizados, fora da realidade, muitas vezes não entendendo o território. Então, novamente, é a gente buscar essa conexão, fazer esse match, trazer essa conscientização para as empresas de que elas olhem mais para o território onde elas estão inseridas mesmo. Cleusa, pensando no que você falou agora, né, eu posso dizer que inovação social é uma oportunidade para os jovens, para lideranças dentro desses territórios ou comunidades? É para a comunidade em si, né? Para as pessoas que estão ali inseridas, porque assim, todo mundo tem um potencial de pensar algo novo, diferente. Ela precisa ser estimulada, ela precisa ter essa oportunidade, ela precisa até ser ensinada de como fazer isso. Porque, sim, a inovação também é uma ciência, né? Se a gente for ver. Existem uns caminhos que a gente pode seguir pensando assim, o que eu tenho que pensar primeiro? O que eu preciso pensar para resolver? Como eu pego A, pego B, como é que eu vou fazer isso? Então, quando a gente fala de inovação, é uma oportunidade de as pessoas mostrarem o seu potencial.
né? Delas estarem ali e pensar uma solução. Dentro de uma escola é uma oportunidade de um aluno ter uma questão com um problema recorrente dentro da escola e é uma oportunidade dele pensar uma solução diferente. Então, a gente precisa dessa oportunidade de pensamento, essa oportunidade de execução, até e aí, novamente, né, políticas públicas são importantes, porque se eu não tenho as minhas necessidades básicas solucionadas, que é saúde, alimentação, moradia, emprego, eu nunca vou ter a possibilidade de pensar em inovação, porque eu estou sobrevivendo. Então, por isso que a inovação, ela surge e ela também é apagada nesse mesmo território, porque se eu não tenho essas possibilidades de sair dessa luta diária de sobrevivência para pensar fora da minha caixinha, fora da minha realidade, né? Pensar soluções coletivas, que que muitas vezes acontece. Por isso que muitas vezes dentro desses territórios tem uma, duas lideranças que conseguem fazer isso, porque minimamente, mesmo saindo do mesmo lugar, né, de vulnerabilidade, essa pessoa consegue ter as suas necessidades básicas mínimas solucionadas ou garantidas, para que aí sim ela possa pensar no coletivo. Porque se eu não tenho um individual ali bem resolvido, se a minha máscara de oxigênio não tiver ali, se eu não tiver com ela em capacidade, eu nunca vou conseguir pensar no coletivo. E quando a gente pensa de inovação, é basicamente a gente pensar no coletivo. O que eu posso fazer para modificar a realidade em que eu estou inserida? Então, eu preciso garantir necessidades básicas ali, né, mínimas, para que as pessoas possam ter essa capacidade de pensar no coletivo e aí sim trazer inovação para essas situações reais que elas vivenciam. Cleusa, a gente está chegando ao final, né? Foi uma conversa muito rica, inspiradora, mas ainda, antes da gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os empresários que gostariam de ser agentes transformadores sociais, né? Que gostariam de fazer projetos positivos, né? Para comunidades, para territórios. Qual mensagem você pode nos deixar? Eu até suspiro porque, assim, acaba sendo esse propósito, né? O Morro do Silício, ele vem nesse propósito. Ter mais escuta, né? Estar aberto ao diferente, né? Entender que essa diversidade ela é importante para o seu negócio, mas também para ter uma sociedade que seja os consumidores, né? Então, qualquer serviço ou qualquer produto precisa ter consumidores. E esses consumidores precisam entender que existem empresas conscientes que estão abertas a esse diálogo. Então, primeiramente, é estar aberta ao diálogo, a entender, a querer realmente ouvir essa diversidade. E aí a diversidade racial, diversidade de gênero, né? A gente entender que a gente tem aí diferenças de classes que também podem trazer esses diferenciais. Então, eu falo muito que, assim, a oportunidade de escuta é bem importante, buscar, né, esses serviços que hoje estão aí, estão bem difundidos. Eu tenho vários colegas que trabalham com isso, seja com letramento racial, seja com implementação de diversidade, seja com implementação de sustentabilidade, e aí juntar isso dentro da governança para que realmente possa ter um compliance ou um DNA da empresa voltado com o que a Agenda 2030 ou com o que a sociedade do futuro pede, né? Porque e aí, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende, a gente sabe que se a gente não tiver uma mudança drástica, né, incluindo aí todos esses atores, nessas buscas de soluções, a gente vai chegar em um momento que a gente vai chegar num colapso. A gente já está tendo aí muitas situações climáticas que nunca tinham existido. E essas situações climáticas, sim, nesse primeiro momento, elas estão afetando as pessoas mais afetadas são as pessoas em vulnerabilidade. Mas também a gente já conseguiu ver que, sim, ela em algum momento ela vai afetar toda uma sociedade, por mais que ela esteja resguardada, seja com estrutura, seja com dinheiro, ela vai ser afetada de alguma forma. Então, pensar qual é o futuro que a gente quer e de que forma que a gente pode contribuir. O Morro do Silício se coloca muito à disposição para isso,
Cleusi, né? Pensando aqui a partir do território e pensando a partir das minhas experiências também, e assim como tem a Cleusi, tem muitos outros pensando nisso, né? Se colocando à disposição para buscar essas soluções e fazer isso em conjunto, porque ninguém vai conseguir fazer isso isolado. Então, novamente, juntando todos esses atores numa mesma mesa, numa mesma sala e fazendo a chuva de ideias ali, para a gente pensar como que a gente pode buscar essas soluções mais pontuais e também mais globais. Cleusi, a gente chegou ao final. Foi uma conversa fantástica, sensacional. Muito obrigado por essa conversa. Espero poder contar com você para próximas conversas, né? Desejo sucesso demais ao Morro do Silício, né? Ao Instituto. E obrigado e até mais. Tá ótimo, obrigado e estou à disposição.